Geraldo, sou diretor executivo da NetSol e gostaria de agradecer a presença de todos nesse nosso webinar, onde nós vamos apresentar a solução MD2 Quality Manager do nosso parceiro MD2. É uma solução fantástica para que você possa fazer o controle dos processos, dos riscos, de toda essa parte relacionada a processos de LGPD, né? Antes da gente dar continuidade à apresentação da MD2, eu vou passar um pouquinho, né, sobre a história da NetSol, para quem ainda não nos conhece. A NetSol é certificada na ISO 27001, né, Segurança da Informação. Além disso, nós somos certificados na ISO 20000 desde 2010. Isso atesta muito a nossa qualidade de atendimento, né, e processos em relação ao atendimento aos clientes. A gente tem uns números interessantes, que a gente tem mais de 22 anos de vida, a gente tem uma média de crescimento anual em torno de 15%. Nós somos uma empresa 100% mineira, né? Nossa origem realmente é TI, né? Não só dos diretores, mas toda a equipe. Nós temos mais de 300 contratos ativos em nossa base, né? Uma vasta experiência aí com clientes e soluções de TI. Nós temos a ISO 20000 há mais de 12 anos. A nossa equipe ela é toda certificada nas soluções que a gente vende. Nós gerenciamos mais de 1000 hosts, né, desde servidor de correio, appliance, Sonic Wall, soluções de segurança. E a gente sempre faz a pesquisa de satisfação com nossos clientes, nós temos mais de 98% de satisfação, né? Isso é muito bacana, é um orgulho para nós ter esse número, né? As principais soluções da NetSol que nós temos, né, em relação a perímetro e conectividade, nossos principais parceiros são a SonicWall e a Forcepoint. A gente trabalha muito com aplicativos em nuvem, né? A própria SonicWall tem vários aplicativos em nuvem, a Forcepoint, soluções Microsoft, a gente dá consultoria em produtos Microsoft, não só no Microsoft 365, mas como Azure, Power BI, venda de licenças e tudo mais. Nós temos um outro parceiro que é a Safetica, que é dedicada a soluções de DLP, BitGlass, né, autenticação e tudo mais. Soluções de e-mail, né, trabalhamos com Microsoft 365, a gente também trabalha muito com o Zimbra, né, para quem precisa de uma solução robusta para um número muito grande de e-mails, é uma solução super econômica, né, é bem interessante. Um dos parceiros nossos na Itália, que é o Zé Extras, ele é um plugin para o Zimbra, onde ele oferece soluções profissionais relacionadas ao Zimbra. Não só em relação a backup, mas a questão do duplo fator de autenticação, que é muito importante hoje, a restauração de backup a quente, migração de clusters e tudo mais, né? Além disso, nós temos dois outros produtos aqui da NetSol, que é o Mail Archive e o MX Backup. O Mail Archive ele é bem voltado para a questão de auditorias de e-mail, um compliance muito interessante, onde todos os e-mails são armazenados nesse servidor e você consegue fazer pesquisa do que as pessoas enviarem e receber a qualquer momento, né? E a solução do MX Backup é uma contingência do MX, né, que a gente configura isso no DNS. Se por acaso o seu servidor de correio cair, as mensagens vão para o MX Backup. Quando o seu servidor voltar, as mensagens são entregues novamente no seu servidor. É uma solução bem simples, mas super útil, super importante. Em relação a endpoints para desktop, né, antigamente chamava de antivírus, mas hoje a gente é uma solução muito mais avançada. Nós trabalhamos com Mid Defender, Node 32, a própria SonicWall tem um endpoint muito bom, Kaspersky e Trend Micro. Em relação ao gerenciamento de identidade e DLP, nós trabalhamos com a Microsoft, com a BitGlass e com a Safetica. A Safetica tem uma solução de DLP fantástica, né? Super econômica, e eu acho que de extrema importância nos dias de hoje, principalmente em relação à LGPD. Né? Se vocês quiserem depois agendar uma apresentação desse produto, dessas soluções, tá? Vocês fiquem à vontade, contatem a NetSol, o seu gerente de conta, se vocês já são clientes, a gente agenda e faz essa apresentação para vocês.
Em relação ao monitoramento de ativos, né, temos Zabbix, né, uma solução muito robusta, muito interessante para fazer esse tipo de monitoramento. E backup na nuvem, né? Hoje a gente trabalha com a Acronis e com o Azure da Microsoft, né? Cada um tem suas características, a gente tem que ver qual que se adapta melhor ao seu cenário. Um outro produto bem interessante que nós temos é o Pentest, né? Que é o teste de intrusão. É importante vocês conduzirem regularmente testes, né? Não só internos como os externos, de varredura de invasão, né? Não só do que está ativo, mas de novos produtos que vocês forem adquirindo para a base de vocês, novos servidores, novos hosts, né? Então, os serviços novos e modificados, né? É sempre interessante. Implantou um novo serviço, implantou um novo servidor, realizar um teste de pentest. Eu comparo muito o pentest como check-up médico, né? A cada 6 meses, um ano, você vai no médico fazer o seu check-up para ver como é que está a sua saúde, né? O pentest o quê? É para checar a saúde da segurança da sua empresa, né? Não deixe de fazer um pentest, entre em contato com a NetSol, a gente pode auxiliar vocês nessa jornada aí. Bom, chega de falar da NetSol, eu vou passar a palavra agora para o Márcio, da MD2, ele vai dar uma palavrinha sobre a MD2 e sobre a plataforma que eles têm, né? É um produto que está vindo para enriquecer o nosso portfólio de produtos, né? E eles vão conversar com vocês sobre o Quality Manager. É uma plataforma fantástica, onde vocês vão poder gerenciar todos esses processos, governança da empresa, principalmente ligados à LGPD. Na plataforma, vocês vão conseguir formalizar os processos de negócios, coleta de dados, auditoria, riscos, né, e muito mais, né? E se por algum motivo, em qualquer momento, né, da vida da empresa, você precisar gerar um relatório para atender algum órgão, mesmo a legislação, né, o MD2 Quality Manager vai gerar esse relatório em minutos, né? Não é aquela questão de você, vamos olhar, vamos pesquisar e levar semanas para gerar um relatório para atender uma legislação, né? É bem interessante. Eu acho que vou deixar a palavra agora com o Márcio, para que ele possa conversar com vocês, apresentar a empresa. Márcio, obrigado pela presença, obrigado pela parceria, né? Fique à vontade. Obrigado, Geraldo. Bom dia a todos. Vocês podem me escutar? Sim, perfeitamente. Tá. Prazer estar aqui com vocês, tá? NetSol. São números impressionantes, né? Parabéns para a empresa, né? A MD2 também tem 22 anos de vida aí, a gente tem uma história aí de pessoas aí com sócios da MD2 e da NetSol também. Uma honra para a MD2, que também é mineira, né? E a gente tem uma atuação nacional, Sudeste, alguma coisa no Sul e Centro-Oeste também. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente cumprir a nossa agenda aí e vou pedir a vocês para confirmar se já estão vendo a minha tela. Perfeito, tranquilo. Sim, tá bem. Bom, rapidamente, né? Hoje eu sou diretor de marketing e inovação da MD2. Eu já passei aí por todas as áreas da empresa, né? Desde que era uma empresa bem pequena até hoje, né? Uma empresa com um porte razoável. A gente tem clientes aí de grande porte no Brasil inteiro, bancos, né? Instituições de seguro, hospitais, os maiores grupos hospitalares do Brasil estão conosco, né, nessas frentes de governança de dados. E hoje a minha cadeira é a direção da área de marketing e da área de inovação. Então, vou falar aqui sobre a MD2, a gente vai falar um pouco do mercado e as oportunidades, né? Atender a LGPD não é só fazer alguma coisa por conta da lei, né? Temos oportunidades de melhores relacionamentos, melhores negócios, né? E aí a gente vai abordar o MD2 Quality Manager e depois na nossa agenda aí a gente vai fazer um drill explicando um pouco mais da solução. Então essa minha parte aqui ela vai de contextualização, né? Então como eu falei, a MD2 ela trabalha com há 22 anos no mercado e o nosso foco é melhoria contínua de dados e processo. Então a gente tem muita experiência em gestão de dados,
o perfil do cliente MD2 são clientes que possuem centenas de sistemas, dezenas de sistemas, às vezes centenas, é claro, né? Milhares de processos de negócio ou centenas de processos de negócio. Então, essa porta de dados e processos, agora, com a regulamentação de privacidade de dados, ela passa a ser muito importante. Então, viemos trabalhando aí desde o ano 2000, então, sempre focado em dados, e nos últimos anos, né, desde 2007, também na porta de processos, né, fazendo esse vínculo relevante aí dos processos de negócio, os tratamentos de dados, então, integração, qualidade de dados, documentação, é o nosso negócio. Com a gente tem, então, a LGPD e outras regulamentações mundiais, né? Então, a gente sabe que, na sociedade moderna, os dados são coletados, armazenados e utilizados em grande escala, né? E esse comportamento empresarial e até o nosso comportamento pessoal com o uso de tecnologia na ponta dos dedos trazem riscos para a sociedade e para os seus indivíduos, né? Então, se fez necessário a regulamentação, e essa regulamentação, então, ela tem como fundamento proteger as nossas informações pessoais que são mantidas pelas organizações com as quais a gente tem algum tipo de relacionamento. Um outro ponto importante e é predominante em qualquer lei de privacidade de dados, não só a LGPD, é a autodeterminação informativa, o que significa que os nossos dados pessoais, eles são de nossa propriedade. As empresas detêm a custódia desses dados para os propósitos pelos quais nós nos dispusemos a realizar com essas empresas, mas o dono da informação somos nós. Então, a proteção dos dados das pessoas que são mantidos e utilizados pelas empresas, ela precisa ser realizada de forma mandatória para garantir o nosso direito fundamental de liberdade e de privacidade. Então, a nossa privacidade ocorre através da proteção dos nossos dados pessoais mantidos e utilizados dentro das empresas, e quem é o dono da informação somos nós mesmos, tá? Então, é importante a gente sempre que tiver, a gente está falando de desmistificar a LGPD e como a gente consegue, com a nossa solução, abordar de forma objetiva isso, temos que trabalhar o tempo inteiro com os princípios e fundamentos da legislação, né? É uma lei baseada em princípio e fundamento, tá aí a complexidade dela, ela precisa ser interpretada, né? Então, todo dado tem, para ser mantido e utilizado, ele tem que ter um propósito, uma finalidade, ele tem que ser adequado a esse propósito, então eu não posso realmente coletar informações divergentes ao propósito estabelecido, eu tenho que minimizar a coleta de dado por lei, como fundamento, né? E princípio. Então, eu tenho que usar os dados necessários. Mas o dono da informação não é a empresa. Então, eu tenho que dar livre acesso às pessoas com as quais a empresa se relaciona e, para isso, mantém e usa seus dados, para que ela possa, então, exercer os seus novos direitos previstos em lei, né? De saber quais dados a empresa mantém sobre uma determinada pessoa, o que se faz com essas informações, se compartilha com alguém, quando compartilhou, quais são desculpa, os propósitos formalizados desse uso, né? Como a empresa protege essas informações. Então, a empresa precisa estabelecer canais para dar esse livre acesso para que as pessoas exerçam seus direitos. Outra coisa fundamental é essa questão da qualidade de dados, né? A qualidade da informação é um princípio que deve ser obedecido. Então, a gente não pode manter simplesmente as informações das pessoas nos nossos cadastros e não cuidar da qualidade desses cadastros. Aí eu falo de completude, de padronização, de unificação. Esse ponto é muito importante. Se eu tenho cadastros duplicados ou cadastros de dados espalhados em diversas bases de dados, eu tenho um risco de prestar informação inconsistente para os usuários quando eles exercem seus direitos. Então, eu tenho que cuidar da unificação dessas informações, completude, formato e a regra de qualidade, né, de forma geral.
E aí, transparência, segurança é um ponto, né, indiscutível. Prevenção é muito importante, porque a lei ela fala que a gente tem que adotar medidas preventivas para que os dados não sejam, então, vazados, por exemplo, ou para que os dados não sejam utilizados fora do contexto que a legislação rege. Né? E a outra coisa, como princípio, que a gente não pode usar esses dados para discriminar ninguém. Né? E aí, accountability, que é o último, né, que é eu preciso evidenciar o tempo inteiro que eu protejo as informações e que eu uso essas informações de forma legal. E aí, de novo, né, não quero chover no molhado, vocês já devem ter visto aqui várias vezes, mas a gente tem que olhar princípios e fundamentos e nós temos que entender claramente quais são as bases legais que a lei prevê para justificar que eu mantenha a informação de alguém, de uma pessoa qualquer, natural, né, uma pessoa viva, dentro dos meus cadastros, né, dos meus servidores, informações nas caixas de correio, informações em planilha, informações em PDFs, Word, informações em sistemas, ERP e assim vai. Então, eu mantenho e uso uma informação de alguém porque ela me deu o consentimento. Eu mantenho e uso a informação de alguém porque eu estou cumprindo uma obrigação legal. Por exemplo, eu teve um funcionário que não é mais meu funcionário, mas eu preciso manter os dados dele por 20 anos, porque a lei, a CLT, me obriga a fazer isso. Né? Alguma execução de política pública, estudos, eu posso utilizar os dados para estudos, né? E se eu for um órgão de pesquisa, por exemplo, eu posso manter e utilizar os dados de alguém, porque eu tenho um contrato com essa pessoa. Então, se uma pessoa é funcionário da sua empresa, você mantém e utiliza dados dela porque você tem um contrato de trabalho com aquela pessoa. Né? E isso se estende com clientes, um contrato com um cliente que está sob suporte ou garantia de algum produto ou serviço, e assim vai. Exercício regular do direito, proteção e tutela da saúde, pontos polêmicos, né? Porém, eu posso manter dados e usar dados para proteger a vida de alguém ou para cuidar da saúde de alguém, essa que está muito vinculada à área da saúde, né? Eu tenho também essa polêmica base aqui, que é o legítimo interesse, né? Lembrando que o legítimo interesse ele precisa ser mútuo, né? Não é só legítimo interesse do controlador, é legítimo interesse de quem mantém e utiliza dados, mas também o interesse legítimo da outra parte, que é a pessoa natural. Tá? E também a última base legal, que é proteção ao crédito. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro muito ligado e conseguir referenciar as informações que a gente detém de pessoas dentro dos nossos sistemas, conseguir responder a perguntas como: por que essa informação está armazenada no meu sistema? Qual é a base legal que sustenta essa informação? Normalmente, a gente consegue fazer esse vínculo através de pensar... Desculpa. A base de clientes que está no RP de RH, as informações que estão ali estão porque a base legal é a execução de contrato de trabalho, por exemplo. E qual é a regra? Enquanto a pessoa estiver contratada pela minha empresa, os dados delas estão ali e são utilizados ali. Quando essa pessoa não for mais meu funcionário, eu preciso achar uma outra base legal que justifique a presença daqueles dados ali. E isso aqui, gente, é muito importante, porque isso será cobrado pelo próprio titular exercendo os seus direitos, será cobrado a empresa tem que se preocupar em controlar bem isso para ela justificar por que ela mantém e usa informações, porque manter e usar informações de pessoas sem um desses embasamentos aqui é ilegal. E isso é que também gera autuações, processos na justiça, né, e exposições institucionais. A outra coisa importante são os direitos dos titulares, né? Então, nós, enquanto cidadãos, temos direito de bater na porta de qualquer empresa e exercer os novos direitos previstos em lei, que já são válidos. E aí, a empresa precisa, então, conscientizar os seus funcionários de que as pessoas que estão acerca da empresa agora possuem novos direitos, então podem ser clientes, prospects, funcionários, prestadores de serviços, pessoas físicas que têm algum tipo de relacionamento com a empresa e a empresa precisa criar os processos para que, de forma fácil, sem custo e transparente,
ofereça esses serviços de dados aos titulares. Então, qualquer cidadão pode bater na porta da sua empresa e perguntar: gostaria de saber quais são, se vocês tratam os meus dados pessoais. Então, eu vou lá e me identifico através de uma recepção da empresa ou um canal, um portal, seja o que for, que a empresa oferecer, e aí eu vou perguntar a essa empresa quais dados ela mantém sobre a minha pessoa. O que, que ela faz com esse dado? Com quem que ela compartilhou? Qual a base legal que justifica que ela mantenha meus dados? Eu posso exercer meu direito de esquecimento. Falar, entendi, então vocês têm esses dados aqui, porém, eu quero exercer o meu direito de que essa empresa me esqueça. Então, eu preciso que você exclua os meus dados. E aí a empresa vai ter que avaliar se ela está armazenando dados sem base legal, e se ela estiver armazenando base sem legal, ela vai ter que fazer o rollout dessas informações. Ela vai ter que fazer o expurgo dessas informações que ela não tem uma outra base legal. Imagina o seguinte, um funcionário bate na porta da sua empresa, né, do RH, e fala assim, gostaria de saber quais dados vocês possuem sobre mim. E você vai informar. E aí a pessoa poderia falar assim, gostaria que você me excluísse. E a gente vai responder assim, outros dados posso excluir, mas os dados relativos ao nosso contrato de trabalho manterei enquanto tivermos um contrato de trabalho. Né? Quando essa pessoa não for mais funcionário da empresa, eu ainda poderei manter essas informações com uma outra base legal, porém, só posso usar com a finalidade de cumprir a lei. Eu não posso usar essas informações para mais nada. Então, muito cuidado com a área de marketing, a área de vendas, de utilização, abordagem de clientes sem uma base legal. Se você compra listas, né? Se você tem uma base de marketing enorme, mas você não consegue justificar legalmente por que você tem essa informação, muitas vezes as empresas compram base de dados, né? E ela não consegue enquadrar a manutenção e uso desses dados com nenhuma base legal, porque ela simplesmente comprou essa base no mercado. Então, ela não tem razão legal para manter os dados dessas pessoas aí. Então, por muito tempo, a gente viu aí empresas trabalhando consentimento com suas bases de marketing para que elas não tenham que excluir essas informações. Direito dos titulares é um ponto importantíssimo que as empresas precisam prestar atenção e que a nossa solução aborda de forma bem objetiva. Só para embrulhar aqui, então eu tenho que pensar assim: se eu tenho informações pessoais de alguém, que a gente está aqui no centro do banco de dados, e eu tenho que, então, pensar assim, por que eu mantenho essa informação? Qual que é a finalidade? A finalidade é oferecer serviços para ela. Ok, então na parte de cima aqui, se eu tenho essa finalidade de uso dessas informações mantidas pela minha empresa, eu tenho que achar uma base legal. Então, eu tenho que controlar isso o tempo inteiro. E isso é um ponto crucial para cumprir a LGPD, não somente proteger os dados através das políticas, normas, ferramental, né, de proteção de dados. Por isso, a NetSol e a MD2 juntas fazem uma boa combinação, porque a NetSol é especializada em proteger os dados. A MD2, com Quality Manager, é especializada em ajudar vocês a entender as condutas e os propósitos de uso de dados e formalizar isso da forma que a lei exige. Tá? E aí, quando a gente estuda bem a lei, e a gente sabe que a nossa realidade é bem, digamos, dinâmica, né? A gente sabe que nossas empresas possuem vários sistemas, que tem várias áreas de negócio, que nem sempre os processos de negócio são bem documentados, e eu preciso entender bem as condutas nas áreas de negócio para saber quais sistemas essas áreas usam, quais bases de dados, quais os dados estão sendo coletados ali, para a gente entender se os princípios e fundamentos da lei estão sendo obedecidos, se eu tenho um motivo legal para manter essa informação ali e até quando. Então, eu tenho que ter processo o tempo inteiro olhando para as bases de dados pessoais e fazendo essa gestão. Dado que eu não tenho base legal ou que esteja fora de vigência, eu tenho que excluir essa informação, senão eu estou correndo o risco de usá-los de forma ilegal e, assim, gerar consequências para a minha empresa, de sanções e punições, além de exposição institucional. O problema todo é o cenário, a própria lei, que é baseada em princípio e fundamento e tem os requisitos específicos que a gente precisa estar atento, mas dentro da nossa empresa tem esse contexto, né,
de muitas áreas de negócio, muitas pessoas envolvidas, né? As atividades nem sempre de conformidade estão à frente das atividades, porque eu preciso vender mais, né? Eu preciso vender, eu preciso reter meu cliente. Enquanto a gente está preocupado em sobreviver numa realidade brasileira econômica, né? Onde empresários, onde empresas fazem um esforço enorme para continuar gerando empregos e pagando impostos, ainda existe a legislação que a gente precisa cumprir. Porém, a gente precisa entender que hoje não é mais uma opção isso. Né? Por muito tempo, governança de dados, segurança da informação, foi uma coisa bacana de se fazer. Hoje, já faz parte do dia a dia da empresa e ela, para sobreviver, ela terá que provar que ela tem as atitudes para cumprir a lei, ou ela estará aí não só sujeita a sanções e punições, ou processo nas justiças, interrupção de sua operação, né? Ou também de exclusão do mercado. Porque hoje, de empresa para empresa, né? Então, assim, os clientes da MD2, que são grandes clientes, bancos, financeiras, seguradoras, operadores de saúde, hospitais, eles exigem da MD2 que a gente prove para eles que nós somos diligentes à lei. Então, não é nem a NPD, nem um processo na justiça que está me pressionando a cumprir a lei. O mercado me exige isso, tá? Então, a gente precisa estar bem atento a essa questão. Então, para cumprir a LGPD, eu tenho que proteger os dados das pessoas que eu tenho relacionamento com elas, e para isso eu mantenho os dados dessas pessoas dentro da minha empresa e uso esses dados. E aí eu tenho que pensar se as minhas condutas nas áreas de negócio, nos processos de negócio, eles pensam em cumprir os fundamentos e princípios da lei, ou seja, vamos pensar assim, uma área de marketing. A área de marketing, quando você desenha um processo, você fala assim, importar a lista de contatos para a ferramenta de CRM. Já começa por aí. Importar a lista, mas essa lista veio de onde? Qual que é a base legal? Qual que é a vigência? Como é que eu posso provar que essas informações que eu estou mantendo e usando aqui nas minhas áreas de negócio, eu estou fazendo com as condutas que a lei exige? Né? O terceiro ponto, oferecer os novos processos previstos em lei para que as pessoas possam exercer os seus direitos. E isso tem que ser premeditado, muito bem cuidado, tá? E aí, em quarto lugar, eu tenho que o tempo inteiro provar que eu cumpro a lei. Eu tenho que estar apto a mostrar para os meus diretores, para o meu cliente, para o meu parceiro de negócio, para a sociedade, para a NPD, né, em caso de requerimento de uma auditoria, ou para um próprio juiz, em caso de um processo na justiça. E essas provas de diligência contínua é o processo cíclico que o time de privacidade de dados tem que estabelecer. Ela tem que provar e coletar evidências o tempo inteiro de que a empresa está, então, fazendo os maiores esforços para estar em conformidade com a lei, pensando que conformidade talvez seja um status a ser alcançado de forma contínua, mas talvez nunca seja alcançado de forma 100%. Agora, provar diligência contínua é diferente, né? E isso é muito importante para que a empresa, então, consiga mostrar isso perante aos stakeholders, né? Então, hoje, se a gente for resumir as frentes aí que a gente precisa, eu preciso, então, proteger os dados físicos dentro das minhas dependências físicas. Eu faço isso através de cadeados, biometria, câmeras, políticas, né? E assim, os dados que estão armazenados ali num container, numa gaveta, num armário, num andar, dentro de um prédio da empresa, esses dados físicos também precisam ser protegidos. A lei fala muito claramente, inclusive os digitais, né? Ou seja, a lei fala de todos o universo de dados, seja o papel, seja o dado estruturado em sistemas, ou seja os dados não estruturados, em e-mails, em PDFs, Excel e assim vai. E aí eu tenho também o mundo digital. E aí cabe muito bem o que a NetSol, junto com a MD2, oferece, né? Para, com toda essa especialidade, essa certificação da NetSol aí, em relação à ISO 27000, muito importante para implantar os mecanismos que sejam razoáveis para proteger os dados digitais. Então, vamos que saiba esse aquilo. Estamos falando de segurança digital e física, né? De maneira geral.
E aí eu preciso, do outro lado, já que eu tenho que olhar para princípios e fundamentos e tem que ter base legal, tem que controlar a vigência, eu tenho que pensar em fazer governança de dados. Eu preciso entender o dado do Geraldo, ele está armazenado no sistema A, B e C, para essa e essa e essa finalidade. E cada finalidade tem uma base legal e tem uma vigência. Eu tenho que controlar isso. Não tem como escapar, tá, gente? Então, se você quer cumprir 100% LGPD, você vai ter que olhar para a segurança da informação e vai ter que olhar para gerenciamento dos dados. E aí eu tenho que saber os processos de negócio, quais são os sistemas que eles usam, como eles usam, quais são os dados utilizados, quais são as bases legais e quais são as vigências, além de oferecer os processos de direito dos titulares. E aqui no meio, eu tenho uma coisa que eu chamo muita atenção, que é sobre pessoas engajadas. Na nossa experiência, a MD2 está nisso desde 2018. Em 2018, a gente desenvolveu e implantou o nosso primeiro programa LGPD num grande banco brasileiro, numa financeira. Então, a gente está nesse mercado há muito tempo e a gente vê que o maior ofensor de um programa LGPD somos nós mesmos. Porque muitas vezes, se eu sou o diretor da empresa e trabalho na estratégia e não ofereço os recursos e não incentivo que a minha empresa, de forma geral, fique atenta à nova regulamentação, então eu já estou errando. E se eu não tenho essa decisão, eu não posso esperar que nos níveis táticos e operacionais as pessoas se preocupem com isso. Ao mesmo tempo, quando os meus setores táticos, que aí entram muitas vezes as gerências de governança de privacidade, entram aí, elas precisam transmitir para todas as pessoas do operacional, desde a recepção da empresa, né, todos os postos de trabalho que lidam com pessoas, porque as pessoas têm novos direitos. As áreas de negócio, elas não podem fazer as coisas como elas faziam antigamente. Todos os processos precisam ser revisados, porque as novas condutas baseadas na lei precisam ser observadas, né? Assim como se eu for levar meu filho na escola, eu tenho que colocar o cinto de segurança, eu tenho que obedecer às leis de trânsito, velocidade, posso parar, local onde eu posso parar. Hoje as condutas de negócio têm essa mesma analogia. Toda conduta de negócio que usa dado e dado pessoal, né, ela precisa observar a LGPD. A maioria dos processos organizacionais usam dados pessoais, né? Seja para controlar uma pessoa, um colaborador, informações dos sócios, ou de clientes ou prospects, né? Então, as pessoas podem ser negligentes, as pessoas podem ser mal informadas, as pessoas podem violar políticas, e as pessoas podem não entender que os titulares, que são os donos da informação, agora possuem novos direitos. Então, desde a recepcionista da sua empresa, alguém pode chegar lá com o advogado a tiracola e falar: olha, vim aqui exercer meu direito. Essa pessoa que lida com gente, ela tem que saber que a LGPD existe, que existem os novos direitos e os processos têm que estar ali premeditados para que a empresa mostre que ela cumpre a lei. Senão, dali mesmo já gera provas de não conformidade. Dali mesmo já gera algum tipo de possibilidade de multa ou autuação. O Alexandre vai falar um pouquinho disso. Eu quero chamar a atenção aqui sobre pessoas engajadas, né? Porque se a lei vale efetivamente, né? Se a lei está no ar aí efetivamente desde 2020, outubro de 2020, a gente já faz programas LGPD desde 2018. Se já existe uma pressão do mercado e agora esperem a pressão da agência reguladora que vem por aí, porque a NPD está se estruturando. Eles não estão autuando, eles não estão ainda agindo de forma direta, estão usando as outras agências reguladoras para se fazerem valer, mas eles precisam de orçamento para viver também. Certamente as autuações virão de forma pesada e eu acredito pessoalmente que a partir do segundo semestre desse ano, tá? Então, lembrar o tempo inteiro que eu posso ter políticas, objetivo de controle ISO, ferramentas, mas se eu não tiver pessoas engajadas, pessoas conscientes da importância das condutas, então eu vou ter um problema o tempo inteiro com incidentes em relação a vazamento de dados ou uso inadequado desses dados. Então eu preciso de tecnologia, eu preciso de metodologia, eu preciso de pessoas engajadas para cumprir a lei.
E aí, para finalizar, eu tenho as condutas aqui no quadrante, aqui no alto, aqui no canto superior esquerdo, aqui eu tenho os processos de negócio. Quais são as condutas, as atividades das áreas de negócio? Os principais processos que usam dados, gente, eu preciso formalizar esses processos, porque somente ao formalizar eu consigo observar e trazer a análise crítica se esses processos possuem condutas adequadas aos princípios e fundamentos da lei. Então, a nossa ferramenta, ela possibilita toda essa formalização muito didática dos processos de negócio, assim como, aí no canto superior direito, os tratamentos de dados que são realizados por esses processos de negócio. Então, aqui a gente identifica quais são os sistemas, quais são os dados que são utilizados, e aí a ferramenta, de novo, ela traz um wizard, né, uma forma muito didática para você formalizar os tratamentos de dados de acordo com o que a lei pede. Então, se você precisar emitir um relatório de impacto para entregar para um auditor, para entregar para um advogado defender a empresa, ou entregar para a própria ANPD, que é a agência reguladora, para provar a sua diligência, você conseguirá, com poucos cliques, emitir esse relatório. Né? No canto inferior direito aqui, a gente está falando de entendimento dos ativos de dados. Então, eu tenho que ter clareza de quais são os ativos de dados, sistemas, servidores de arquivo, que são utilizados com dados pessoais para quê? Para que eu possa protegê-los, que eu possa aplicar toda a ciência de proteção de dados ali junto com a NetSol, mas que também eu possa formalizar o porquê. Qual que é a base legal, qual que é a finalidade, qual que é a vigência, quais são os dados efetivamente tratados e tratar a qualidade dessas informações também. E aqui, finalmente, o portal do titular. Se eu tiver o processo de negócio formalizado, com os seus tratamentos de dados explícitos, e eu entender os inventários de dados, então eu consigo tranquilamente oferecer os serviços para atender a todos os direitos dos titulares. Então, obrigado. E aí eu vou passar a palavra para o Alexandre aí e a gente vai dando sequência e ficarei à disposição aqui para responder as perguntas de vocês aí e aprender também um pouco com vocês aí, se a gente tiver a oportunidade de discutir, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Márcio, pela excelente explanação, né? O Francisco vai compartilhar a tela aí, por favor. Estou levantando aqui. Legal. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aí pelo tempo de vocês, né, pela oportunidade de apresentar a MD2 e o MD2 Quality Manager e principalmente aí a parceria com a NetSol. A gente já tem alguns casos de sucesso aí, né, de implantações conjuntas, né? Então é muito importante ter um parceiro aí com o profissionalismo da NetSol. Isso, beleza. Já estou vendo, já estamos vendo, Francisco. Obrigado. Obrigado. Então, eu sou Alexandre Martins, diretor de aliança da MD2, e apresentarei aí um pouco sobre as melhores práticas que o mercado vem adotando em virtude de melhorar a sua segurança, a qualidade e a governança de dados, tornando-se mais competitivo e atendendo à legislação vigente, a LGPD. Não é somente para atender a legislação vigente, né? Também para criar processos de governança internos e, principalmente, aí, aproveitar a oportunidade da LGPD se tornando mais competitivo, tá? A LGPD trouxe um grande desafio para as empresas, né? O desafio da adequação dessas empresas, que aos poucos começam a avançar nos seus processos. Qual é o estágio de conformidade da LGPD nas empresas brasileiras atualmente? Qual o estágio de conformidade da LGPD na empresa de cada um que está nesse webinar? Então, isso aí é muito importante a gente entender, né, sobre a lei, sobre o estágio, o que a gente precisa fazer e como fazer, e principalmente aí os parceiros que podem nos ajudar. Então, segundo a seus dados, que é uma Legaltech brasileira, é uma empresa jurídica de tecnologia, houve um aumento de 554% na demanda de governança e proteção de dados no mercado corporativo em 2021, comparado com o ano anterior de 2020. E esse número crescerá muito mais em 2022, tá?
houve um aumento, um despertar na gestão das empresas para adequação à LGPD. Hoje, quem não investe em segurança, em governança de dados e programas de adequação à LGPD pode sofrer danos irreversíveis para a sua marca. A gente vive uma época que os consumidores possuem acesso às informações de qualquer assunto na palma da mão, e as informações negativas viralizam rapidamente, né? Então, hoje as empresas estão muito preocupadas com a questão da imagem, né? E os titulares cada vez mais conhecedores dos seus direitos. Então, como o Márcio falou, não é NPD, não é o PROCON, não são os órgãos, a própria sociedade, o próprio ecossistema de negócios vem pressionando as empresas e os parceiros comerciais para que se adequem, né? E com o início aí das atividades de monitoramento ativo da NPD, a demanda das empresas em busca de proteção de dados continuará aquecida ao longo de 2022, com programas de segurança, de adequação e privacidade de dados, porque um bom programa, né, de conformidade LGPD, ele começa com a segurança, aí passa para a governança e privacidade de dados, tá? O programa de governança e privacidade de dados está em debate em mais de 80% das empresas e sendo tratado como urgência. Porém, em média, menos de 15% das empresas estão em conformidade com os requisitos da LGPD. E desses 15%, somente 30% utilizam alguma solução. Ou seja, 5% apenas das empresas estão adequadas com um programa, né, e uma solução que permita gerar evidências o tempo todo. Tá? E a gente observa aí muito que, das empresas que fizeram alguma adequação, a maioria precisará rever o processo de tratamento de dados e adquirir uma solução tecnológica para gerir o seu programa, uma vez que um programa de conformidade à LGPD é um programa dinâmico, né? Como o Márcio disse, ele é uma busca constante da conformidade e não uma foto, não um raio-x ou um momento, né? Que você pega uma planilha com aquela situação atual. Então, isso é muito comum nós encontrarmos nas empresas, né? As empresas discutiram, criaram ali um comitê ou o assunto LGPD internamente, teve uma assessoria jurídica que olhou os processos, associou os processos a uma base legal, né? Com finalidade, base legal, normalmente eles não colocam vigência desse tratamento, mas é obrigatória a vigência, e ali eles criam um documento. Esse documento é um documento estático, um raio-x ou uma planilha que fica dentro da gaveta sobre alguma mesa. Então, isso não é um programa de conformidade, tá? Então, quando a gente chega, é muito comum observar isso nas empresas e elas acham que estão em conformidade com a LGPD. Não, é preciso gerar evidência o tempo todo, né? É preciso criar planos de ação, mitigar riscos, gerando evidência ali o tempo todo e também criando relatórios de impactos de todo o programa. Então, a gente observa a NPD se preparando, né? A NPD vem aí devagar aí, se preparando, como comentado anteriormente, pelo mais possivelmente segundo semestre ela já começa a atuar de uma forma mais significativa, os PROCONs já atuando, a população instruída, né? A população mesmo já vem cobrando as questões de LGPD, e alguns tribunais agindo e diversos processos judiciais já estão acontecendo. Tivemos aí o caso do PROCON no Mato Grosso do Sul, autuando 4 grandes empresas por cookies. Então, a maioria das empresas hoje, elas utilizam o cookies de forma inadequada. Você tem ali uma autorização genérica, né, que ela coloca alguns dizeres e uma tecla aceito. E a LGPD, ela é muito clara. A autorização precisa ser objetiva, precisa ser transparente e precisa ter validade, tá? Então, alguns tribunais aí em todo o Brasil determinando penas já com pagamentos de indenizações, e temos no nosso portfólio um cliente, né? Um cliente do setor financeiro que recebe já cerca de 4.000 solicitações de consulta mensal exercida pelos titulares. Então, imagine você como uma instituição financeira, né, com centenas de bases de dados, tendo que responder 4.000 solicitações aí mensalmente. Aí você pode estar gerando aí, em vez de gerar evidências, né, para se proteger, você pode estar gerando aí até informações aí para
que serão usados contra a própria empresa. Então, a gente observa que o mercado ele vem aquecendo substancialmente. E hoje temos aí em nosso portfólio empresas de todos os portes, todas verticais, como da área de telecom, bancos, incorporadoras, área de construção civil, né, que normalmente a construção civil incorporadora ela também vende o imóvel, ela financia o imóvel, então ali tem muitos dados sensíveis, mais de 30 operadoras aí no nosso portfólio, principalmente clínicas, hospitais e laboratórios. A área de saúde é uma área onde lida com dado sensível o tempo todo, e também parceiros trabalhando como DPO as a Service. E, no caso aí da nossa parceria com a NetSol, né, ofertando um combo com a solução MD2 Quality Manager, mais os serviços de segurança. Então, a gente observa aí os nossos parceiros, né, como o caso aí da parceria com a NetSol, implantando programas de conformidade com a nossa solução, que já vem com alguns aceleradores embarcados, né? Esses aceleradores, eles proporcionam aí uma redução no processo de implantação, né? Que eles garantem uma rápida implantação, ou seja, a gente consegue movimentar uma empresa de um estado de negligência para um estado de diligência rapidamente, olhando ali os principais processos e tratamentos de dados, tá? Então, dessa forma, a gente observa que nas agendas corporativas em 2022 tem segurança, governança e privacidade de dados como itens prioritários e que agora são parte de qualquer negócio, para além de uma obrigação legal, né? Uma obrigação realmente do negócio, porque acaba que os parceiros também vão exigir que as empresas se comportem dessa forma, uma vez que elas trocam dados entre eles e ali existe uma corresponsabilidade, tá? E com certeza a maneira como as empresas lidam com os dados mudou, né? A gente precisa agora ter uma atenção especial a isso. E um dos alicerces aí que o Francisco vai falar da LGPD é proteger os dados das pessoas com as quais as empresas se relacionam. Então, aqui estamos falando aí de segurança. Então, é necessário ter um bom programa de segurança para evitar invasões, vírus, sequestro de dados e também o uso inadequado do dado. Como o Márcio falou ali naqueles 3 pilares, tecnologia, metodologias e pessoas, as pessoas é o elo mais fraco dessa corrente, né? Então, a gente observa nas empresas senha fraca, compartilhamento de usuários e senha, falta de treinamento, principalmente. O MD2 Quality Manager ele possui um módulo de treinamento no qual você sobe os treinamentos para suas empresas e os colaboradores fazem os treinamentos, alcançando as certificações desse treinamento, e você ali já está gerando evidência para um possível problema, né? Um colaborador, por exemplo, deixa vazar um dado, você tem como provar que aquele colaborador foi treinado em relação a isso, né? Então, a NetSol possui soluções de segurança que evitam riscos e exposições desnecessárias e ajudam a cercar, a conter, né, esse elo fraco que são as pessoas, tá? Então, a MD2 é líder no mercado de governança de dados, de programas para adequação à LGPD e oferece uma plataforma tecnológica que acompanha metodologia, treinamentos e processos pré-concebidos, né, que são os processos aí, os playbooks que acabam acelerando a implantação, tá? E para facilitar essa implantação, esses playbooks tornam, né, essa implantação bem mais rápida, tá? E ali a gente acaba com tudo isso mitigando riscos de autuação. O investimento é muito razoável frente aos benefícios que oferecemos e tenho certeza que nossa solução, junto com aí o combo de serviços da NetSol, poderá ajudá-los aí de uma forma bem profissional. Eu agradeço aí a todos aí, principalmente aí a NetSol pelo excelente evento, né, pela oportunidade da gente apresentar aí essa parceria que vem aí dando certo e ajudando as empresas a se tornarem diligentes em relação a esse tema de conformidade. E passo a palavra para o Francisco, que é o nosso gerente de canais e vai mostrar aí um pouco aí o que a solução MD2 Quality Management oferece.
Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Muito bem. Eu vou tentar fazer um compilado, né, de toda essa informação que o Alexandre e o Márcio colocaram, tá? Falando sobre uma visão prática de como, de fato, a gente, com a nossa estrutura, né, de tecnologias aí, junto com a NetSol, podemos ajudar nesse programa, tá? Eu não posso deixar de citar nossa presença no mercado há mais de 20 anos, atuando, né, nessa área de gestão de dados, integração. A gente acabou sendo pioneiro quando se falou em integração no Brasil, se falando em Data House, Data Max. A gente foi pioneiro quando se falou em qualidade de dados no Brasil, implementando programas de visão única de pessoas, né, Master Data Management, o famoso MDM, e, obviamente, a evolução para um processo, né, de gestão e governança desses processos e informações foi também um dos pontos que a gente puxou, a gente se sentiu meio que coroado pela LGPD por formalizar o que a gente já vinha fazendo em termos de gestão e proteção desses dados e processos relacionados, né? A gente fala nesses pilares, né, que a gente citou muito claro, muito, mais de uma vez, aí, digamos, os que eu posso colocar aí esses princípios da lei em 4 pilares, principalmente proteger os dados das pessoas que as empresas mantêm relacionamento, quer dizer, as empresas precisam proteger esses dados, esse é o fundamento de tudo, né? Mas também precisam gerenciar, né, a existência desses dados, né, o uso desses dados, né, onde se ampara na lei para fazer esse uso, abrir mecanismos, né, para que as pessoas titulares ou cidadãos ou nós possamos exercer nossos direitos e saber o que está sendo feito com os nossos dados, né, e por quê. E assim, ter condição de fornecer, de prestar esse serviço de proteção aos dados e ter evidência, né? Não adianta você ter todo um trabalho de gestão desse ambiente, proteger dados e não conseguir comprovar. Então, é preciso que as empresas também possam comprovar de forma rápida e completa que estão cumprindo esses 3 pilares inicialmente, tá? E aí a gente vem com a ferramenta para apoiar isso tudo, a gente vem para que a ferramenta seja digamos, o dashboard central ali onde vai trabalhar o time do DPO, o time de privacidade, todo mundo que está relacionado, né, ou comprometido com o assunto, e essa ferramenta vem reger todo esse trabalho. Então, e esse programa, né, ele é baseado mesmo digamos, adoção de boas práticas, né, engajamento da empresa, de ponta a ponta, monitoramento de tudo que está sendo feito, adequação, né, uma melhoria dos processos e a adequação de tudo que é feito na empresa para manter uma linha de privacidade e segurança dos dados, né? E aí, como é que se dá isso, né? Passa pela formalização, desde as políticas de proteção, política de privacidade, né? Mas aí eu tenho que trazer os meus processos de segurança, entendê-los e fazer a gestão desses processos, né? Os meus processos de tratamento de dados propriamente ditos, né? O processo de negócio que tem tratamento de dados, também para que eu possa entender melhor esse processo, me aprofundar e fazer gestão. E, de um modo geral, na medida que eu trago para a ferramenta ou para a solução esses processos, eu começo a criar um ciclo, né? Eu começo a ter os indicadores, relatórios, de um modo geral, que vão me apoiar em todas as etapas, seja na operação, seja na gestão, né? Eu possa formalizar meus mapeamentos de riscos, né? Que eu vou identificar meus riscos, que é um dos pontos fundamentais também, tratar esses riscos, ter a documentação de que eu estou fazendo isso, né? Avaliar a conformidade dos meus processos, né? E aí ela traz recursos, né, para a gente poder também, digamos, documentar ou evidenciar as nossas ações, né? Eu mapeei um risco, eu classifiquei um risco, pô, eu tenho que tratar esse risco, eu tenho que tratar incidentes, eu tenho que atender titulares, tudo isso gera informação em que eu vou poder lançar mão de alguns recursos. Eu posso resolver um desses casos, um caso de incidente, com uma tarefa simples, mas alguns incidentes, ou riscos, ou atendimentos mais complexos a titulares, por exemplo, eu posso ter que lançar mão de criar um plano de ação para poder ter por ser mais complexa a solução. Então, eu tenho essas metodologias para que você crie planos de ação baseados na 5W2H, por exemplo, tá?
que eu posso lançar a mão, e isso, inclusive, formata um padrão de documentação muito adequado, né, a se apresentar. E aí, gestão dessas tarefas, tudo isso regido pela ferramenta. Na medida que eu levo a informação, que eu gero tarefas, eu tenho notificação de pessoas, eu tenho gestão do status dessas tarefas, né, e aí a gestão de tudo que é feito em relação a melhoria contínua, digamos, né, desses meus processos, desse meu ambiente de gestão de privacidade de dados, ele vai gerando essas evidências, né, e que aí é o meu accountability, né, como o Márcio citou muito bem, e aí tudo isso está compilado no relatório de impacto, que é o relatório que eu vou apresentar para quaisquer situações, seja internamente, seja para agência, seja botar debaixo do braço e conversar com o juiz, para o próprio mercado, né? É um comprovante evidente assim, de que eu estou atento a essas questões, e para o próprio titular, né? Então, assim, a ideia é que a ferramenta apoie nesse programa de melhoria contínua de um modo geral, tá? É uma ferramenta direcionada para o usuário final, portanto, é bastante amigável, assim, no uso, né? E a gente tem os treinamentos, eu vou detalhar um pouco mais ali à frente, que vão te dar toda a condição de trabalhar. Trazemos vários níveis de aceleradores, inclusive enfatizando até a questão da área de segurança propriamente dita, né? A formalização dos processos de segurança da informação, não só dos processos de segurança da informação, mas a formulação de políticas de proteção, processos de segurança, né, planos de resposta a incidentes, que a gente vai trazer também como aceleradores, os controles de conformidade, planos de ação e mitigação de riscos específicos para a área de segurança, os registros de evidência, tudo isso, esses aceleradores, eles vêm nos dar o caminho das pedras para ter tudo isso muito mais rápido na nossa implementação, digamos assim. Então, a gente vem com a ferramenta já embarcada com todos esses processos, esses assuntos avançados, né, baseados em melhores práticas, em metodologia e assim por diante, que a gente vai chamar de fast start, né? Então, eu, no período mais curto que a maioria dos casos, de outras implementações, eu consigo ter uma visão e um start, assim, na minha, digamos, diligência, né, em relação à lei, tá? Aí reforça a questão dos painéis, indicadores, eu nem vou entrar muito em detalhe, mas são todos os indicadores que você possa precisar para gerir o programa, para acompanhar a evolução, né, das tarefas e do programa propriamente dito, a gente vai oferecer, além de ter possibilidade de você criar novos, e a gente vê isso num segundo momento. É importante citar um componente muito interessante nessa linha de aceleradores, que é o nosso checklist de auditorias, que eu venho com ele embarcado com alguns pontos já para serem cruzados, digamos, com os processos, para ver a conformidade. Esses são tópicos baseados, basicamente, nos objetivos, né, de controle que a própria agência nos colocou. E aí a gente traz esse checklist, aí a gente chama até de baseado na 27701, mas é um componente aberto para que eu possa trazer novos assuntos que eu queira avaliar conformidade, outra ISO 9001, uma certificação ou uma acreditação da ONA, por exemplo, que eu tenho uma série de quesitos que eu tenho que cumprir, eu posso criar esse checklist e cruzar com os meus processos. Quer dizer, para todas as áreas, olhando a ferramenta numa visão assim um pouco mais geral, como ferramenta para gestão da qualidade, a gente abre um leque para um monte de possibilidades, né? E o checklist de auditoria é muito bacana nesse sentido. Bom, obviamente, do que eu vou trazer para a ferramenta, é fundamental trazer, formalizar, né, os papéis e responsabilidades, as pessoas que estão comprometidas com o assunto, o time do DPO, quem vai ser responsável por quais tarefas, responsabilidade por desenhar, aprovar, autorizar processos, né, atender titulares e relacionados aos processos. Então, toda essa configuração de papéis e responsabilidades, relacionando as pessoas comprometidas com o assunto, a gente formaliza na ferramenta e cria esses links, né? Então, isso vai ser também um apoio para a nossa gestão, né? Então, as pessoas recebem os e-mails informando de tarefas, na medida que eu vou direcionar tarefas, já tem ali apontadas quem são as pessoas relacionadas àquele processo, então fica um ambiente muito ágil para a gente trabalhar, tá? E aí, assim, vamos trazer os processos de segurança, aí os processos de segurança da informação são fundamentais, é muito importante que a gente tenha esses processos muito alinhados com a área de privacidade das empresas. Normalmente a gente faz já de imediato, né, até com esse componente aí baseado na 27.701, uma avaliação da conformidade desses processos, né, já
olhando para até padrões de mercado mesmo, é muito interessante citar, ou importante citar, que a ferramenta ela tem os componentes para integração com ferramentas DLP, ferramentas CIEM, né? A gente até tem já essas integrações estruturadas aí com o time da NetSol, que a gente consegue não só trazer esses processos, mas relacionar esses processos com o que está configurado nessas ferramentas, fazer captura, por exemplo, de incidentes automaticamente. Então, a gente tem uma relação muito íntima com as ferramentas de segurança, né, com esse ambiente de segurança e tendo isso, uma gestão muito de alto nível, assim, para a gente poder ter uma melhor visão e traduzir essa visão técnica de proteção do ambiente para a área de privacidade, né? Então, a gente evolui nesse sentido para os processos, né, de segurança da informação e, obviamente, os processos de negócio, de um modo geral, também, né, até uma oportunidade, né, da gente conhecer esses processos, revisá-los, trazer para a ferramenta. Eu costumo até dizer que, né, ferramentas para desenho de processos, você finaliza o trabalho quando você desenha o processo, aqui a gente inicia o trabalho quando desenha o processo, né? Porque eu desenho o processo, eu classifico, identifico, né, classifico os riscos, levanto tarefas para mitigação desses, né, e aí ajuda, inclusive, a melhorar a qualidade desses processos, e tudo isso é evidenciado na ferramenta, todos os passos, né? Então, é um momento, assim, fundamental na implementação do programa, a gestão desses processos, o entendimento desses processos, junto aos colaboradores, os responsáveis e assim por diante. Os processos, aí eu volto a levantar um farol para a visão de gestão da qualidade de um modo geral, quaisquer que sejam os processos, um processo de fabricação, um processo de atendimento, né, um processo de logística que seja, são processos que eu posso fazer gestão aqui. Eu cito um exemplo interessante, que em 2018 nós lançamos essa ferramenta no CONAP, né, que é o Congresso dos Hospitais Particulares, como uma ferramenta para gestão do núcleo de proteção ao paciente. Então, o processo de atendimento aos pacientes, né, do hospital, que estava gerido dentro da ferramenta. Então, numa visão geral, eu tenho condição de gerir quaisquer processos, né, numa visão de melhoria da qualidade, melhoria contínua, dentro desse componente. Mas, olhando para a LGPD propriamente dita, os processos que têm tratamento de dados pessoais, aí nós vamos fazer exatamente um nível de detalhamento, ou uma camada de detalhamento desses processos, olhando para os artigos da lei. Quer dizer, eu costumo dizer assim como exemplo que se eu pegar os artigos da lei e olhar para as informações que eu formalizo no meu fluxo de tratamento de dados relacionado àquele processo, eu consigo responder a todos os pontos que estão ali naqueles artigos, né? Eu estou tratando todos os itens que o artigo rege, digamos assim, que os artigos regem. Tá? Então, é um grande diferencial, e esse fluxo, ele me traz os insumos exatamente para a geração do meu relatório de impacto, né? E aí, à medida que eu tenho toda essa formalização, eu tenho as funcionalidades para fazer gestão de risco, eu classifico baseado em metodologia, gero tarefas, ocorrências para tratativas desses riscos, então eu faço uma gestão completa de riscos desses processos, né? Quer dizer, muitas vezes eu vou ter um processo formalizado e vejo um risco que não tinha observado, digamos, trato esse risco e eu estou sendo proativo, eu evito um incidente exatamente em função dessa visão proativa, né? Também a geração de planos de ação, né, caso seja necessário, porque os planos de ação eles vêm para quaisquer tratativas que eu vá fazer dentro do meu ambiente, né? Seja atender um titular, né, nas suas complexidades diversas, seja tratar mesmo um incidente que tenha havido, ou mesmo tratar um risco que eu vejo que é um risco, mas que esse risco faz parte de um tratamento que é muito crítico na empresa, eu tenho dificuldade em alterar aquilo, cria um plano de ação, quer dizer, esses componentes vão ser muito adequados para situações mais complexas, né, e muito bem regidos, né? Eu estou criando plano de ação baseado na 5W2H, por exemplo, né, metodologia, tá? E aí, assim, tudo isso, né, todo esse trabalho, ele tem um componente, né, uma ferramenta de gestão das tarefas, né, gerenciamento ou gestão das tarefas, que também é muito amigável, e é nesse local que você vai ter as notificações, as tarefas que estão direcionadas, qual o status dessas tarefas, o que foi feito de tratativa, quem fez, né, quando, né, e aí essa documentação relacionada às tarefas que estão apontadas para os processos, elas vão aparecer como componentes do meu relatório de impacto,
né? Então, tudo isso vai estar compilado nesse relatório de impacto. Meu relatório de impacto é baseado essencialmente na minha formalização do fluxo, né, de tratamento de dados, e eu trago para o meu relatório tudo que eu desenhei, tudo que eu documentei, nessa questão fundamental, que é o enquadramento legal, né, nesse caso de uso versus hipótese legal que ampara, né? Trago tudo isso para o meu relatório de impacto, nesse meu processo de formalização, está tudo ali documentado nesse relatório, né? Eu vou até voltar um passinho aqui. Então, assim, esse relatório de impacto, ele tem uma usabilidade muito grande na empresa, inclusive para a gestão mesmo da evolução, né, das tarefas de melhoria contínua na empresa. É um relatório que eu posso gerar um PDF, por exemplo, e distribuir para as áreas, os responsáveis, para saber como é que estão as tarefas. Olha, suas tarefas estão atrasadas aqui, você tem um risco aqui em aberto que não foi feito nada. Então, assim, é um relatório essencial no universo da LGPD, tá? Olhando para a questão de atender, né, a criar mecanismos para que os titulares possam exercer seus direitos, nós oferecemos também um portal do titular, que a gente vê como uma forma muito elegante, né, de ter essa interface com o titular. Obviamente, o titular pode mandar uma carta, bater a porta, mandar um e-mail, ligar, mandar um SMS, o que for, solicitando. Ele tem direito de fazer isso, mas a gente tem direcionamento para as empresas que têm um volume mais alto de requisições. Eu tenho clientes hoje que têm 3.000, 4.000 requisições por mês. Então, o portal ele acaba sendo um mecanismo para agilizar esse processo, além de ser bem elegante, né, para o titular ver que ele tem ali uma preocupação da empresa em ter um local específico para ele exercer os direitos. Fica muito, muito interessante, muito legal isso, na visão, né, do usuário, do titular ou do cidadão. Esse portal ele vem já configurado para com base nos direitos dos titulares. Obviamente, ele é frequentemente atualizado, à medida que houver diferenças, alterações, a gente vai atualizar todo mundo. E aí tem não só os direitos, mas aí a gestão de consentimentos, né, aqueles tipos de tratamentos, né, que eu deva pedir o consentimento do titular diretamente. A gente configura para que esses consentimentos, para cada empresa, evidentemente, possam estar disponíveis para o usuário simplesmente clicar em aceito ou não. Isso a gente atualiza dentro do nosso ambiente. A geração, né, de set de dados para que eu não envie correspondência para alguém que me disse que não quer recebê-las aqui. Então, a gente começa já também a fazer uma gestão mais crítica, né, dessas relações com os usuários ou com os titulares, né, cidadãos. E, obviamente, gerando evidência de tudo, né, gente? Tudo que é solicitado pelo titular, eu estou informando um protocolo, dou a ele acesso para que ele possa acompanhar essas evoluções, né, essas requisições dele. São tarefas que são direcionadas para as pessoas. Então, tudo isso, todos os passos dentro desse processo, desde a requisição até a entrega da informação, digamos, solicitada, estão documentados devidamente, identificando as pessoas que fizeram as tarefas, quando foram feitas, o que foi qualquer tipo de evento relacionado. Tá? É mais uma prova de diligência, dessa vez em relação ao respeito, né, demonstrado, né, a boa-fé demonstrada com relação ao titular. Tá? E aí, tudo isso que a gente falou, nesse um pouco, digamos, resumido, mas cabe um novo fórum para quem tiver interesse para a gente detalhar mais isso. Tudo isso está dentro dos nossos treinamentos. Vamos oferecer um EAD completo na ferramenta, na verdade, já embarcado com módulos de treinamento que vão desde conscientização até operação, administração, uso de metodologias, formalização de processos, tudo isso que a gente falou, já embarcados na ferramenta, no formato EAD, aberto a número ilimitado de usuários para fazer esses treinamentos, e quantas vezes forem, né? Eu estou falando dos colaboradores, estou falando da alta direção, estou falando dos parceiros, né, da gente que também tem esses treinamentos. Então, esse módulo é completo. Inclusive, temos treinamentos mensais, são os treinamentos práticos, vamos dizer, que são o complemento desse treinamento. Então, a empresa vai ser toda capacitada com treinamentos EAD, dentro das suas possibilidades. Uma vez feitos, você também vai fazer os treinamentos mensais, que aí, por ser um treinamento ao vivo, né, a gente tem datas fixas, mensais. Inclusive, dia 25 começa o próximo módulo, né, o próximo treinamento ao vivo. Estão convidados a participar. E aí, esse treinamento é exatamente isso, é hands-on, trazer para a realidade, para a prática, tudo isso que foi absorvido, digamos, nos treinamentos EAD, tá bom? E aí, bom, a ideia é que a gente tenha uma
condição de ofertar essa ferramenta sempre baseado em ter todas as funcionalidades. Não trabalhamos com essa ideia de oferecer módulos, nós entendemos que todas as funcionalidades sejam fundamentais dentro do processo de gestão da melhoria contínua, no ciclo, no PDCA, digamos, eles vão estar contemplados em todas as versões, tá? Isso também é um novo fórum para a gente discutir, detalhar melhor, e, assim, basicamente é o que eu queria falar com vocês. Eu nem quero citar muitos dos diferenciais, eu acho que todos já foram muito enfáticos nesse ponto, mas o fato de sermos realmente uma empresa que tem mais de 20 anos, que trabalha com esse tipo de ambiente, né? A gente tem uma condição de entregar, dentro dessa ferramenta, uma série de melhores práticas e metodologias embarcadas que vão, de fato, pautar um programa de qualidade, né, na gestão desse ambiente. E, basicamente, é o que eu queria dizer para vocês. Agradeço, estou à disposição de todos para que possamos avançar em algum, né, em algum detalhamento maior, que seja interessante para todos. Tá bom? Agradeço ao NetSol pela oportunidade de falar um pouco aí sobre a ferramenta e deixo a palavra com o Geraldo de volta aí. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado, Márcio, Alexandre, Francisco, né, o pessoal da MD2 aí, por essa brilhante apresentação, né? Acho que deixou muito claro, né, toda essa questão da adequação. Acho que foi fantástico, obrigado mesmo. Agora nós estamos abertos a perguntas e respostas, tá, pessoal? Aproveitem aí que o time da MD2 está aí para disposição para responder, tirar suas dúvidas. Vocês podem fazer a pergunta no chat ou clicar na mãozinha, levantar a mãozinha aí no Teams que a gente abre o microfone. Fique à vontade para poder fazer as perguntas. Bom, nós temos uma pergunta aí. Qual o pré-requisito para fazer o curso? Posso responder? Fica à vontade. Fica à vontade. Beleza. Na verdade, não há pré-requisitos, né? O curso ele é direcionado para os colaboradores, de um modo geral, que atuam ou não diretamente com a LGPD dentro da empresa. Então, o pré-requisito é que você esteja interessado em si, digamos, num primeiro momento, ter uma visão de responsabilidade pela LGPD e, em segundo momento, operar a ferramenta. Ela vem do zero ao 1000, digamos, né? Dando as informações e trazendo toda essa capacitação para uso da ferramenta, para configuração de perfis na ferramenta e assim por diante, tá? Então, no resumo, né, não há pré-requisitos, tá? Definidos. Eu posso complementar aí, Francisco, se você me permite. Claro. Os módulos EAD, eles contemplam toda a parte de uso da ferramenta, né, desde o seu início ali dos princípios, mas também possui um módulo de fundamentação da própria LGPD. Então, assim, você tem um conjunto aí bem completo, né, que vai dar aí uma base muito interessante para os interessados, né, a pensarem em novas condutas aí baseado nas regulamentações, tá bom? Exato. Obrigado, Márcio. Respondido, pessoal? Acho que sim, né? Mais alguma? Chegou mais uma. Somos uma empresa de TI com uma equipe reduzida e trabalhamos com operadores de dados dos titulares. Essa ferramenta poderia ser aplicável ao nosso cenário? Perfeitamente, né? A gente, olhando para uma visão de prática, né? Você, obviamente, em algum momento vai ter um mínimo de gestão desse programa dentro da sua empresa, né? Assumir aí o protagonismo, mas numa questão de implementação, por exemplo, tanto a MD2 quanto os parceiros estão capacitados em implementar, dar o start nessa implementação com você, tá? Então, independente do modo que você trabalha, a gente, certamente, a ferramenta vai te atender e a questão de serviços também. Não sei se eu respondi, peço até para alguém que possa complementar. Posso elaborar um pouco mais, complementando a sua resposta aí,
que realmente é, sim, né? Totalmente, né? Eu diria. Uma das coisas que vem sendo muito aplicado no uso da nossa solução, até por conta da flexibilidade que a gente oferece. Quem perguntou, ô Geraldo, por favor? Que está como ofício digital, Márcio. Ah, sim. Muitas empresas, elas possuem recursos escassos, né? Então, assim, muitas vezes é o time de TI mais reduzido, ou você não tem um time multidisciplinar ideal que a gente possa considerar, né? Porque quando você vai pensar num time de privacidade de dados, você tem que contar com a ajuda de uma assessoria jurídica ou, no mínimo, se instruir o suficiente para entender as bases legais, as especificidades da lei e participar desses seminários, igual a gente participa, para que você entenda a fundamentação, né, o princípio, e aí sim você possa se criticar para entender se está cumprindo a lei, ou seja, trabalha com a lei debaixo do braço, ou uma assessoria jurídica. Muitas vezes, você tem um time de TI com uma pegada muito forte para a segurança da informação, mas não tem aquela pegada de governança de dados, por exemplo, para entender qualidade, unificação, essas coisas todas. Então, o que a gente faz? A gente oferece, dentro da nossa metodologia aí, os processos já concebidos, usando as melhores práticas e a nossa experiência ao longo desses anos, né, desde 2018, em implementações de processo. Então, você já vai ter ali um drive para fazer o que precisa ser feito. Então, você já vai saber o que precisa e vai customizar na medida da realidade da sua empresa, os seus processos, né? Então, muitas coisas você vai aproveitar, outras você vai descartar, outras você vai alterar. E essa questão de qual que é o seu papel como agente de tratamento, o nosso próprio sistema, o Quality Manager, ele é muito didático em relação a isso, tá? Eu não sei o nome da pessoa que perguntou, adoraria saber, se quiser colocar aí no chat. Você, quando formaliza um processo, você diz o seguinte: eu tenho o meu papel de controlador, ou seja, eu sou o gerador dessa informação, eu sou o dono dessa informação e eu compartilho essa informação com um operador. É o Nelson, obrigado, É o Nelson. Nelson. Ótima pergunta, por sinal. Então, você é controlador e aí você compartilha essa informação com alguém. Quando você desenha esse processo, que estabelece o seu papel de uso desses dados, a ferramenta vai te cobrar qual que é a base legal que você utiliza para fazer esse compartilhamento com o operador, e aí ela vai te perguntar qual a base legal, qual a finalidade, se você está compartilhando os dados baseado no princípio da adequação. A própria ferramenta ela é didática o suficiente para te pedir os dados que são necessários para que não só você esteja diligente, mas que também você esteja atento ao que é necessário. Então, muitas vezes, quando exige compartilhamento de dados entre agentes de tratamento, sejam eles de controlador para controlador, de operador para controlador, qualquer tipo de agente de tratamento de dados, a ferramenta vai te possibilitar que isso seja, então, um compartilhamento que deve ser avaliado se existe base legal, se existe revisão de contratos, porque os objetivos de controle da ISO 27701, por exemplo, eles oferecem itens de checklist que a gente também oferece dentro da ferramenta. É claro que a gente não vende a ferramenta o cadastro que a própria ABNT oferece, mas a gente oferece a flexibilidade para você usar os objetivos de controle que você quiser, inclusive a ISO 27701, por exemplo. Então, quando eu tenho compartilhamento de dados, é razoável que eu reveja o meu contrato com aquele outro agente de tratamento de dados, seja ele um controlador ou operador, e isso se torna um risco. É um item de controle. E aí você vai ter que evidenciar dentro da própria ferramenta, porque ela vai te cobrar isso, as evidências de que você adequou o seu contrato com aquela empresa para ter certeza que as partes estão em conformidade, para que uma não gere risco com a outra. Espero que tenha respondido a sua pergunta, e se não, estaremos à disposição para elaborar isso aí junto com você, tá bom?
Olá, pessoal. Temos mais 3 perguntas. A primeira do Clóvis. Quais as informações para dimensionamento e precificação da ferramenta? O Clóvis. Posso responder, Márcio? Vamos lá. Por favor, O Clóvis, interessante a pergunta, tá? A gente tem uma política comercial, né? Igual nós falamos, a gente tem aí empresas de vários segmentos, várias verticais e também de vários tamanhos. Então, a gente tem uma política comercial bastante flexível em relação a isso, tá? Então, assim, umas informações básicas é número de usuários, a gente precisa também entender o número de processos, entender aí qual que é o volume de bases, né, a ser integrada, porque, por exemplo, a gente deu exemplo de um banco que tem 4.000 solicitações, né? Agora, já as empresas menores não têm esse volume de solicitação de titulares. Então, a gente tem aí versões aí que são versões para empresas menores, empresas médias e empresas grandes, quando o projeto olha para uma base de dados grande e também quando a gente associa a projetos aí de MDM, projetos de segurança, tá? Então, o interessante seria um bate-papo aí com a MD2 e o pessoal da NetSol, né? A gente apresenta melhor a ferramenta, entende a sua demanda e as suas necessidades e te mostra aí uma versão que se adeque melhor ao seu cenário. Complementariamente, eu poderia adicionar aí a sua resposta, Alexandre, que basicamente, como a gente oferece essa solução em nuvem, ou a gente oferece ela on-premise, né, que é conhecido, ou seja, eu instalo ela na sua infraestrutura, ou eu disponibilizo o acesso para a sua empresa na nuvem. Então, quais são os requisitos? Os requisitos que vão dimensionar o preço para como serviço, né, para a oferta dessa ferramenta como serviço, é o número de usuários que você precisará, e também na nuvem, né, que eu digo, e também o uso de disco, porque é isso que precisa, que é o razoável para que a gente dimensione o seu ambiente, tá? E aí, encapsulando a pergunta aí do anterior, né, do Nelson, se eu sou uma empresa menor, que tem uma equipe mais reduzida, certamente eu preciso de um número menor de usuários. A gente vai aconselhar que exista um usuário para o nível executivo, um usuário para o DPO, né? Para o encarregado, e um usuário para o pessoal de segurança da informação, ou TI. Aí você tem as áreas de negócio, e aí eu poderia dizer que seria muito interessante, que seria o líder da área de negócio, ou uma pessoa-chave em cada área de negócio, tenha um usuário também. Então, a gente vai dimensionar pelo número de usuários e também pelo espaço em disco estimado, eu posso garantir que dá e sobra, né, dentro das nossas possibilidades aí em relação a armazenamento. Não é um ofensor em relação a risco, mas a gente tem uma política muito clara para isso, e aí a nossa solução ela começa com categorias assim, o Quality Manager Green, o Quality Manager Blue, o Quality Manager Silver, Gold e Black, que vai subindo aí essa régua do número de usuários e armazenamento. E aí uma política comercial muito justa e agressiva e nesse sentido, até porque a metodologia, os aceleradores são embarcados em todas as versões, sem discriminação, treinamento sem custo, EAD e presencial, no caso online, né? Treinamento ao vivo também sem custo para todas as versões. No caso de on-premise, aí, quando o Alexandre citou MDM aí, eu acho que nem todo mundo sabe o que é MDM, eu acho que é interessante falar. O que nós estamos dizendo é o seguinte, a gente citou lá atrás que a gente precisa premeditar os serviços para atender aos direitos dos titulares, né? Então, os processos que a gente já oferece dentro da ferramenta, eu tenho uma versão em todas as categorias, exceto a versão Gold e a versão Premium, que é a Black, que vai prever aí empresas de grande porte que possuem centenas ou dezenas de sistemas a serem vasculhados para entendimento de onde está o dado da pessoa, se tem qualidade, se não tem. Mas nas outras versões, a gente já oferece o serviço do hub de dados, ou seja, eu integro as informações que estão no seu ERP
E aí existem condições técnicas para isso, né? Do tipo assim, como eu vou acessar você usa, por exemplo, um TOTUS, uma ferramenta, um RP qualquer de mercado, nós vamos buscar as informações das pessoas lá dentro e vamos exibir ela dentro do portal dos titulares e dentro da própria ferramenta. Então, você vai ter uma condição de facilitação muito grande para atender esse direito dos titulares e a própria ferramenta oferece o serviço de integração. Então, eu não tenho custo para isso até essa versão que é mais apropriada para empresas de maior porte. E aí a gente vai ter que entender onde você se encaixa para o nível de usuários, o nível de armazenamento que vai ser necessário para você e também em relação às fontes de dados que terão que ser incluídas aí no processo de resposta ao direito dos titulares, até porque, muitas vezes, você pode ter um volume de dados muito massivo. A gente tem clientes que possuem uma base de dados aí de mais de 100 milhões de pessoas envolvidas, né? Então, você tem que dimensionar realmente, fazer um capacity dessa máquina aí, um sizing bacana, para que até questões de performance e funcionalidade sejam abordadas, tá bom? Espero ter respondido, se não, também estaremos à disposição com o time aí para elaborar um pouco mais sobre isso. Só complementando, pessoal, essa foi uma apresentação bem, né, uma pincelada bem generalizada do produto. O produto é fantástico, né? Vocês querendo aprofundar mais, né, na solução, vocês podem entrar em contato com a NetSol. Nós vamos agendar uma reunião com vocês, especificamente para tratar da sua situação, do seu ambiente, da sua demanda, né, para a gente realmente conseguir fazer uma precificação bem legal em relação a isso aí, tá? Bom, Juliana, obrigado pela pergunta. A empresa que trabalho faz a consultoria de implantação da LGPD. Eu consigo ofertar o MD2 juntamente com a implantação? Com certeza, né? Ou tem alguma ordem indicada da oferta ao cliente? Quem pode responder essa aí? Você pode repetir, por favor, Geraldo? Só essa última parte? Se tem uma ordem indicada da oferta ao cliente. Uma ordem o quê? Desculpa, eu realmente não entendi. Uma ordem indicada. Uma ordem indicada, perfeitamente. Uhum. Bom, temos, nessa situação aí de empresas que prestam serviços de implantação de LGPD, temos várias no nosso portfólio, tá? Inclusive, a gente tem versões que a gente pode, por exemplo, licenciar ou disponibilizar essa solução para a sua empresa e você empacota isso e vende o serviço já com o software as a service, digamos assim, para o cliente final. Ele nem tem negociação com a própria MD2. Isso é possível. A gente tem clientes, por exemplo, que prestam o serviço e a ferramenta, por exemplo, ela cobre para atender a 5 clientes. Então, quando você vai logar na ferramenta, você pergunta assim, qual é a empresa, e aí o seu próprio usuário, muitas vezes é um DPO as a service, né? Ou um encarregado como serviço em português, então você pode fazer isso sim, ou o cliente pode licenciar a ferramenta e você presta os serviços para o cliente utilizando a nossa ferramenta com o apoio da NetSol e com o apoio da MD2. Tá bom? Tem uma outra pergunta aí, específica de teste para você. Temos a Franciele. A empresa está no início da estruturação da governança corporativa e o primeiro passo será a LGPD começando do zero. Em alguma etapa é prestado algum tipo de consultoria à distância ou presencial? Sim, perfeitamente. Esse tipo de oferta é muito comum, e aí eu posso falar pela nossa experiência, né, o que tem acontecido nesse sentido. Muitas empresas, elas estabelecem um time de privacidade, e aí basta que a pessoa tenha acesso à ferramenta ou licencie essa ferramenta dentro da empresa dela e faça os treinamentos, e tem uma pessoa dedicada ali, que tem maior conhecimento de governança corporativa, e ela, com os treinamentos, ela conseguirá seguir os passos que a gente propõe, ou utilizar seus próprios passos, né, pela sua experiência, ou adaptar os seus passos às nossas propostas, e aí ela consegue, então, por si, criar esse cenário de governança corporativa do zero, tá? Porque a gente já oferece essa trilha, digamos assim. E em muitos casos, e é muito comum, os nossos parceiros, como a NetSol, por exemplo, que tem o contato com o cliente final, a gente faz o que a gente chama de assessment.
E muitas vezes, pensando em LGPD, a gente começa com a implantação da ferramenta, depois a gente faz os treinamentos com as pessoas e depois a gente deriva duas atividades primordiais. Uma é o pentest, que é uma avaliação da questão de segurança da informação, né? Como para trabalhar os dois pilares mais importantes. Então, você deriva uma frente para olhar para a parte de segurança da informação e deriva uma outra frente para olhar para as áreas de negócio e os processos mais relevantes. E aí eu diria, são normalmente 6 áreas que a gente entende aí que são necessárias, que é RH, marketing e vendas, o financeiro, atendimento ao cliente, né? E aí a gente cria ali um template, né? Formaliza um processo mais relevante de cada área, aí você cria o que a gente chama de baseline. E aí a empresa consegue, a partir desses baselines, né, que são exemplos do que foi feito em cada área, em seu processo mais relevantes, e aí ela entra naquele cenário de melhoria contínua, de continuar formalizando e melhorando tanto os processos de segurança da informação, quanto os processos de negócio, que ditam aí as condutas em relação ao uso dos dados. Ok? Obrigado, Márcio. Bom, agora temos uma pergunta do Edgley. Foi oferecido o serviço de pentest no início. Você recomenda o pentest para novos projetos de aplicação em ambiente de homologação antes de ir para a produção? Ou apenas como recorrência? Edgley, o pentest, você não precisa executar só quando você está doente, não, né? Você não vai no médico quando você está doente, né? Interessante você manter um check-up contínuo do pentest, mesmo antes dele ir para a produção, para que quando ele for para a produção, ele já esteja checado a questão das vulnerabilidades e você possa corrigir antes de ir para a produção, né? A NetSol tem uma política de pentest onde a gente faz um pentest inicial para poder identificar onde estão os pontos vulneráveis, né, do seu ambiente, tanto externo quanto externo, que está visível para a internet. E depois de 60 ou 90 dias, né, o prazo que for bom para você, a gente refaz esse pentest para ver o seu grau de maturidade, né, o quanto que subiu, o quanto que você ainda precisa ajustar. E esse pentest, ele é recorrente de acordo com o perfil da sua empresa. Tem empresa que precisa fazer por questão de compliance mensalmente, tem empresa que a cada 6 meses, tem empresa, dependendo do porte, anualmente já é um bom número, tá? Tudo isso aí a gente vai se adequar à sua realidade, mas com certeza, se você no ambiente de homologação puder fazer antes de ir para a produção, você já vai estar eliminando pontos vulneráveis na sua solução, tá? Obrigado. Geraldo, só complementando a parte LGPD da sua resposta, que é completa, digamos assim, quando você pega o 8º princípio da LGPD, e a gente deve lembrar disso o tempo inteiro, quando você estiver fazendo um programa de capacidade de dados, trabalhe com os fundamentos e princípios, nunca abandone isso, porque isso é o que dá mais problema, na verdade, quando você abandona realmente esses princípios. O princípio da prevenção é o 8º princípio, que a gente citou lá no início da nossa apresentação. E aí, a lei também fala de gestão de risco, que a empresa precisa estabelecer os mecanismos de risco. Então, quando você faz pentest, o pentest, ele faz parte do processo de gerenciamento de risco que a gente propõe na nossa metodologia e que deve ser observado, ou seja, de tempos em tempos, você faz uma auditoria nas suas mecânicas de segurança da informação para entender se existe alguma vulnerabilidade. E se existe vulnerabilidade, essa vulnerabilidade é apontada na ferramenta, e aí a ferramenta vai te exigir criar um plano de ação e vincular tarefas para que esse risco seja mitigado. E aí esse conjunto probatório é um conjunto probatório super positivo para você mostrar para qualquer entidade envolvida com fiscalização ou judicialização que você é uma empresa diligente. Então, você nunca será pega por não atender, por ser negligente aos princípios e fundamentos da lei. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, não temos mais perguntas. Estou colocando aqui no chat o e-mail aqui da NetSol.
caso vocês tenham mais alguma pergunta, né, ao longo do dia, ao longo dos dias, da semana, a gente está à disposição. Se a gente conseguir responder, é ótimo. Se não, eu encaminho para o pessoal da MD2. Eles vão, né, com certeza, eles vão responder com o maior carinho, né?